Olá! Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar numa história, assim, surpreendente, sobre como aquela tecnologia que todo mundo acha que é a melhor, nem sempre é a que ganha no final. É uma lição bem curiosa que conecta um avião de guerra a um desafio que, olha, toda empresa no Brasil está enfrentando agora. Vamos começar com uma pergunta que é a chave de tudo. E se essa nossa busca sem fim por mais, sabe, mais funções, mais velocidade, mais complexidade, e se isso tudo estiver, na verdade, impedindo a gente de ver a solução que realmente funciona? É exatamente essa questão que a gente vai desvendar hoje. Bom, a nossa história começa aqui, num confronto que parecia até piada na época. De um lado, jatos de combate de última geração, o top de linha. Do outro, um avião a hélice brasileiro, o Super Tucano. E acredite se quiser, eles estavam competindo por um dos maiores contratos militares da história dos Estados Unidos. Olha só como foi. Em 2009, quando a Embraer colocou o Super Tucano na competição, a reação foi de puro deboche. A mídia falava que era uma coisa ultrapassada, tecnologia dos anos 40. Mas aí, em 2011, durante os voos de teste, algo completamente inesperado aconteceu. A coisa virou. A reação do piloto de testes americano, depois de voar no Tucano, foi de choque total. Ele desceu do avião, ficou em silêncio por uns 5 minutos e a única coisa que disse foi: "Isso não faz sentido". O avião era, em tese, pior em quase todas as métricas que a gente conhece, mas na missão de verdade, ele era radicalmente superior. Como assim, né? E aqui a gente chega no coração da história, a tal da filosofia da adequação. A ideia de que o Super Tucano não ganhou apesar das suas limitações, mas sim por causa delas. Vamos entender como é que isso é possível. Aqui, a nossa perspectiva tem que mudar completamente. Em vez de olhar para a velocidade máxima ou para a altitude que o avião alcança, a métrica que realmente importava para a missão lá no Afeganistão era outra. O tempo que ele conseguia ficar no ar, o tal do loiter time. E nesse quesito, o Tucano simplesmente aniquilava a concorrência. Não tinha para ninguém. E esse número aqui é a chave de tudo. 6 horas e meia. Pensa nisso. Era o tempo que o Super Tucano conseguia ficar sobrevoando a área de combate dando apoio direto, sem parar, e os jatos, no máximo 1 hora e meia. Essa capacidade de ficar lá, presente, mudava completamente a tática no campo de batalha. E agora, o outro fator que foi um nocaute. O custo para operar o Tucano por hora era 40 vezes menor que o de um jato. 40 vezes! Isso não quer dizer só economia, não. Significa que era possível ter uma cobertura constante, 24 horas por dia, de um jeito que seria financeiramente inviável com os jatos. Então, o pulo do gato a este, o que pareciam fraquezas, eram, na verdade, as maiores forças dele para aquela missão. A velocidade menor permitia identificar alvos a olho nu. A altitude mais baixa era perfeita para o tipo de apoio que eles precisavam. Cada suposta limitação era, na verdade, uma vantagem gigantesca para a missão específica de contra-insurgência. Certo. Agora vamos fazer uma coisa interessante. Vamos pegar essa mesma lógica, essa mesma filosofia e transportar do campo de batalha militar para um desafio corporativo que está acontecendo agora mesmo aqui no Brasil. E que missão corporativa é essa? É a conformidade com a norma regulamentadora número 1, a famosa NR1. É um novo tipo de campo de batalha para todas as empresas. A missão aqui é bem clara. A partir de 2025, a lei obriga toda empresa brasileira, sem exceção, a identificar, avaliar e gerenciar os riscos psicossociais no trabalho. E olha, não é uma sugestão, viu? É mandatório. E como é que o mercado reagiu a isso? Do jeito mais previsível possível, com as suas próprias versões dos jatos de combate. Consultorias caríssimas que demoram uma eternidade, sistemas de gestão genéricos que tentam enfiar uma função de saúde mental lá no meio, e ferramentas tão complicadas que ninguém na prática consegue usar direito. E é exatamente aqui que a filosofia do Super Tucano volta com tudo. A ideia de que não é preciso a ferramenta mais complexa e cheia de coisas, mas sim a ferramenta perfeitamente adequada para a missão. Um exemplo disso, focado na missão DNR, é uma solução como o psicovetor. Sabe, assim como o Tucano podia ser consertado por mecânicos com um treinamento básico, o psicovetor foi desenhado para ser simples. A missão de estar em conformidade com a lei é executada em 5 passos bem diretos: cadastrar, avaliar, inventariar, agir e verificar. Simples assim, direto ao ponto, sem precisar de um manual de 1000 páginas. A lógica por trás de uma ferramenta como o psicovetor é o foco absoluto.
O objetivo é um só: garantir que a empresa esteja em conformidade com a NR1 para riscos psicossociais, usando ciência de verdade, mas de um jeito acessível, nada mais, nada menos. E saber o que ele não é tão importante quanto. Ele não tenta ser um sistema de RH completo, um ERP, não é uma consultoria que vem para tomar o lugar do profissional. Ele foca única e exclusivamente na sua missão, do mesmo jeito que os engenheiros do Tucano não tentaram construir um jato mais rápido. Esse foco é a maior força dele. Pensa o seguinte, o Super Tucano tinha uma aviônica super avançada, a mesma tecnologia de um F-16. A sofisticação estava toda lá, mas a operação era intuitiva. A mesma filosofia se aplica aqui. Ferramentas como o Psicovetor usam metodologias científicas validadas no mundo todo, como COPSOC2 e HSIT, mas elas transformam essa complexidade toda em relatórios claros, prontos para ação. Então, tudo isso leva a gente a repensar, o que significa ser avançado de verdade. A lição aqui é que não se trata de ter mais recursos, mas de ter os recursos certos, focados no problema real que precisa ser resolvido. Esse comparativo aqui mostra como a história se repete, é impressionante. Para o avião, a métrica errada era a velocidade máxima. A que importava de verdade era o tempo de permanência no ar. Para conformidade com a NR1, a métrica errada é o número de gráficos bonitinhos. As que importam são o tempo para ficar em dia com a lei, o custo e a autonomia do profissional. E este gráfico aqui mata a pau. Tanto no Super Tucano quanto no Psicovetor, o esforço de design não é gasto em 1 milhão de funcionalidades aleatórias. Ele é quase que inteiramente dedicado a uma única coisa: cumprir a missão do jeito mais eficaz possível. E aqui está a grande lição dessa nossa análise. A definição de avançado não é uma coisa fixa, sabe? Ela depende totalmente do problema que se quer resolver. Uma solução que parece simples na superfície pode ser radicalmente mais avançada se ela resolve o problema certo, do jeito certo. E para fechar, essa ideia resume tudo perfeitamente. Seja num campo de batalha real ou na batalha de uma empresa para ficar em conformidade, a adequação à missão não é só um fator de sucesso. É, no fundo, o único fator que importa. A tecnologia certa, na hora certa, sempre vai vencer a tecnologia avançada errada. Sempre venceu e sempre vai vencer.